Bom, o recursos humanos é uma área da empresa que é responsável por toda a gestão de pessoas. Então, ela inclui os processos seletivos, os treinamentos, o desenvolvimento, controle de turnover, além também de planejar, executar, monitorar e avaliar os resultados alcançados dentro da empresa. Bom, boa noite. Eu vou falar sobre o RH atualmente. Eu apelidei o RH atualmente como o novo RH. O novo RH porque ele é ágil, ele é humanizado, mas não como antigamente. É um RH muito mais voltado para planejar, executar, acompanhar a jornada do colaborador, desde o recrutamento e seleção, a contratação, ao acompanhamento, ao feedback, ao desempenho, o desenvolvimento e a evolução do colaborador, até mesmo nos processos administrativos da empresa. O RH antigamente, ele era um RH um pouquinho mais maçante. Como assim maçante? O RH antigamente, ele tinha uma proposta muito boa, mas não tinha meios bons que pudessem executar as propostas. Hoje, com o RH remoto, isso muda muito. Mas antigamente, por exemplo, as homologações, elas eram realizadas dentro da empresa, aí voltava até a caixa, os respectivos bancos, claro, e passava por um meio muito cansativo até chegar a uma homologação para um colaborador. As empresas evitavam ao máximo esse processo, mas algumas vezes era necessário. O RH, ele era algo muito bom, mas ao mesmo tempo muito cansativo. E hoje nós temos essa diferença. Uma das principais características do RH atualmente é a visão sistêmica sobre os negócios, sobre o recrutamento e a seleção alinhados à cultura organizacional da empresa. Porque muitas vezes, antigamente, era simplesmente, estou precisando de funcionário, uma mão de obra, enfim, vou colocar essa pessoa na empresa, sem se adequar às culturas dessa pessoa, o que ela tem a oferecer, o que é semelhante à empresa. Então tem a proximidade dos funcionários, que isso é algo muito importante e muitas vezes antigamente também não tinha, porque a proximidade do funcionário com a empresa é ótima, porque ali você pode melhorar o funcionário e ele pode melhorar a empresa. O desenvolvimento dos funcionários, isso é muito bom, acompanhar o desenvolvimento do funcionário, do colaborador, o que ele está fazendo bem, o que ele não está fazendo tão bem, e tentar ajudá-lo para que ele possa entregar resultados bons e também ser um funcionário bom. A gestão de informações, para as tomadas de decisão. A gestão de informações é porque muitas vezes dentro do RH, as informações antigamente elas eram conturbadas. Uma coisa ali, uma coisa ali, uma coisa ali, uma coisa ali. Eu sei de uma coisa, eu sei de outra. E hoje não. A gestão de informações é para tomada de decisões concretas, certas e lapidadas para ser o melhor para toda a empresa. Bom, primeiro de tudo, é bom ressaltar que mesmo diante de todo esse avanço tecnológico que foi obtido ao longo dos anos e todas as implementações, isso não garante de forma alguma a materialização dos potenciais de trabalho. Em relação à tecnologia como matéria-prima, hoje em dia, na maioria das empresas, a tecnologia ela acabou se tornando uma matéria-prima. Então, alguns exemplos disso são o sistema de análise comportamental e de competências, as plataformas de recrutamento e seleção online, os softwares de controle e vários outros. Com isso, também podemos ver que a tecnologia ela vem tomando e já tomou um grande espaço no nosso meio. Diante disso, a gente tem a expressão RH moderno, como algumas pessoas dizem, já que antes o setor era conhecido como somente um setor de departamento pessoal da empresa e hoje ele pode ser conhecido como uma central de inteligência, porque atualmente a maioria das empresas estão investindo muito nesse setor, E isso acontece devido às inúmeras capacidades e às suas particularidades que a torna distinta dos processos mais tradicionais, como, por exemplo,
a redução de custo, a automação das tarefas repetitivas, a implementações de rotinas de melhoria constante, a terceirização de tarefas não essenciais ou mecânicas e vários outros. Ou seja, a tecnologia ela pode sim ser usada para mecanizar as operações, né, para diminuir os esforços, as habilidades humanas, já que com ela é permitido que os mesmos processos sejam realizados. E com a tecnologia foi possível a automação e a flexibilidade dos fluxos de informação, tanto internas quanto externas. E um diferente fluxo de trabalho, né, permitindo o reconhecimento de novas habilidades no ambiente, fazendo com que os colaboradores tenham atualizadas e novas informações de uma maneira mais prática, mais rápida, tendo a possibilidade de comparar as informações e pensar sempre no melhoramento contínuo. E sabemos que as inovações elas surgem de todos os lugares, em todos os momentos. E ainda que não possamos controlá-la, nós precisamos ter o conhecimento de que essas inovações elas podem ser aplicadas e fazer a diferença. Essa é a questão. E nesse feitio, a comunicação é a chave. O feito, né, é que para possibilitar o aparecimento de inovações à frente, é preciso investir, é preciso permitir que esse potencial inovador decole, essa alteração com um foco em talentos, usufrui da liderança como pressuposto para criar um ambiente inovador. O RH cria, desenvolve e contrata líderes que possuam uma mentalidade mais aberta, um conjunto de competências que favoreçam a inovação e o crescimento. Bom, eu vou falar sobre a entrevista de emprego à distância. A entrevista à distância, ela já estava sendo considerada tendência para os próximos anos, mas com a chegada dessa pandemia, acabou sendo necessária. Então, as empresas adotaram esse método, né, de entrevista à distância, seleção por videochamada, tudo via internet. Dessa maneira, o candidato não precisa se deslocar até a empresa, né? E tem até a vantagem de economia, de transporte, de aluguel de salas, de muitas coisas. Então, o candidato na sua própria casa, né, com segurança, consegue participar da entrevista e consegue, por via chamada, conversar com o recrutador. Acaba sendo mais viável para a empresa e para o próprio funcionário que não tem a necessidade de se deslocar, né, para o local da entrevista, e assim já evita o risco de contaminação, reduzindo os custos, né, com espaço físico e outros. Muitas empresas acabam às vezes recebendo o currículo do candidato por e-mail, por WhatsApp ou por outro aplicativo, outra plataforma, analisa o currículo do candidato. Aí é agendada uma entrevista virtual, né? Por chamada de vídeo. É importante que o candidato e a empresa tenham uma boa conexão de internet para não ficar travando, não ter dificuldade de transmissão com áudio, com imagem. O candidato tem que estar bem vestido, como se estivesse uma entrevista presencial, né? Tem que estar usando a roupa certa, tem que estar prestando atenção nas perguntas, nas respostas, porque mesmo sendo à distância, o recrutador já está analisando a pessoa nas suas respostas, nas roupas, nas atitudes. Então é importante o candidato prestar atenção nisso, não é porque ele está em casa que tem que fazer acomodado, né? Ele tem que estar preocupado com a roupa, com gírias, entender um ambiente silencioso e uma internet de boa conexão. E para isso vai da empresa, do recrutador também ter um planejamento para essa entrevista acontecer da melhor maneira possível. Essa entrevista à distância tem muitas vantagens para a empresa, né? Uma delas é a agilidade no processo seletivo, porque do outro método acabava que essa seleção demorava mais. Então acaba que dessa maneira fica mais ágil. E dependendo da necessidade da empresa, o candidato não precisa nem morar na região, não precisa morar próximo da empresa. Se for um candidato que vai trabalhar de home office e
Então acaba que tem o custo do vale transporte, ele consegue trabalhar da casa dele. Então abre bastante oportunidade para outras pessoas que não teriam a chance de trabalhar se fosse presencial. Então, de ambas as partes tem que ter um planejamento, né? Tanto o candidato quanto a empresa. Transmitir com clareza o passo a passo para o candidato não ter dificuldades de acesso e o candidato estar preparado como em uma entrevista presencial, no ambiente, com as roupas, né? Responder tranquilamente as perguntas, porque o recrutador já está avaliando a pessoa. Então, se já é difícil uma entrevista à distância, aliás, presencial, a entrevista à distância não é diferente, né? Também tem que ter aqueles cuidados. E é importante também a empresa dar um feedback pro candidato. Se ele foi aceito, se ele não foi. Depois dessa pandemia, a partir disso, esse método de entrevista à distância acho que vai ser mais comum nas empresas e muita gente vai adotar pelas vantagens que isso traz. Dentro do ambiente organizacional, há uma diferença muito grande de potenciais e conflitos das gerações. Por isso, o Recursos Humanos ele possui um papel muito importante de criar uma forma de usar essa diversidade, valorizando o conhecimento dos mais jovens e a experiência dos mais velhos. E no ano de 2019, foi feita uma pesquisa por Pew Research, foi baseada no público norte-americano, onde as gerações que vinham depois da geração Y são as que mais utilizam da tecnologia. E no mesmo ano foi feito um mapeamento pela empresa Brainbox, onde mostra de forma estatística como as gerações se relacionam com a tecnologia. Sendo assim, temos a geração Baby Boomers, que são aquelas pessoas que nasceram no ano de 1946 a 1964. Eles possuem como seu principal produto tecnológico a televisão e o seu meio de comunicação é o telefone. 85% dessa geração possuem celulares, 65% computadores e 20% acham que o uso da troca de mensagens no ambiente de trabalho é muito eficaz. Essa geração, eles têm como característica a comunicação e compreensão. E atuar no meio dessa tecnologia não é o forte dessa geração, porque eles nasceram e cresceram antes dela. Temos também a geração X, que são aqueles que nasceram entre 1965 a 1970. Essa geração, elas possuem como seu principal produto tecnológico o computador e seu meio de comunicação, o telefone. 92% dessa geração possui celular, 67% possuem os computadores e 14% acreditam que o uso de mensagens durante o ambiente de trabalho é algo positivo. Essa geração ela tem como característica a independência e são de fácil adaptação. Essa geração, eles foram os primeiros a usarem e terem o conhecimento da tecnologia, mas ainda assim eles estão se moldando conforme as suas mudanças tecnológicas. Temos a geração Y, que são aquelas pessoas que nasceram entre 1979 a 1992.
Essa geração, elas possuem como seu principal produto tecnológico os tablets e os smartphones. E como meio de comunicação, suas redes sociais e aplicativos de mensagens. Essa geração, 95% dessa geração possuem celulares, 57% possuem computadores e 18% acham que a troca de mensagens no ambiente de trabalho é apropriado. Essa geração, eles possuem como característica a criatividade e a flexibilidade. E desde sempre tiveram facilidade com a tecnologia, conseguindo executar várias tarefas ao mesmo tempo. E a geração Z, que são aqueles nascidos entre 1993 a 2010, e tem como seu principal produto tecnológico o VR, que é uma tecnologia de interface virtual e a impressora 3D. Seus meios de comunicação são os dispositivos móveis e os smartwatches. 41% dessa geração possuem o VR, 42% dizem que as redes sociais elas afetam a forma com que as pessoas nos veem e 6% acham apropriado a troca de mensagens durante o ambiente de trabalho. Essa geração possui como característica a inovação e a educação. E desde seus primeiros dias de vida, eles já tiveram contato com a tecnologia. Como lidar com as gerações no mercado de trabalho? Eu trouxe uma imagem para demonstrar um pouco do que é isso. Aqui na imagem nós temos a geração X, Y e a geração Z. E quando a gente compara a geração X com a Z, a gente vê a diferença até mesmo na forma de se despedir na fala. A geração X, ela é muito mais comunicativa e ela usa uma linguagem mais formal. Já a geração Z, ela se comunica menos através da fala e quando vai se despedir já é usando uma gíria. Então, lidar com as peculiaridades e as diferentes necessidades das gerações é um grande desafio para a gestão de recursos humanos. Sendo assim, as empresas devem conciliar essas diferenças para preservar o incentivo e a produtividade dos colaboradores. E para isso é necessário compreender as necessidades de cada um, para poder juntar as gerações com a intenção de evitar os problemas. E para isso é recomendado certas ações para as empresas. Como temos a primeira aqui, formar programas de mentoria. Os colaboradores mais jovens, por serem mais impacientes, eles acabam tomando decisões sem pensar. E o programa de mentoria tem o objetivo de unir essas gerações e fazer com que elas fiquem mais maduras. E então vai aconselhar os jovens para que eles possam gerir suas carreiras. Outro método é criar planos de incentivo, criando como modo de incentivar os colaboradores. Sendo assim, os planos devem coincidir com as gerações, para que todos permaneçam na empresa sendo produtivos, porque cada geração tem um modo diferente. Buscar semelhanças. Apesar de serem gerações de épocas diferentes, eles também têm suas semelhanças, porque nem tudo está relacionado aos aspectos profissionais. Podem ser encontrados fatores semelhantes, por exemplo, nos fatores sociais ou nos culturais, e assim eles vão criar uma ligação e vão ter respeito um com o outro. Trocar conhecimentos. Justamente por serem realmente gerações de épocas diferentes, cada um viveu uma coisa que pode passar para o outro. Um é mais maduro, o outro ainda está no começo de sua carreira, então dá para eles terem essa troca. E assim vão os dois se amadurecer e adquirir mais conhecimento. Incentivar a interação e o diálogo.
Normalmente as pessoas elas tendem a interagir mais com as pessoas da mesma faixa etária, porque é mais cômodo. A pessoa da mesma idade que você, ela tá vivendo coisas parecidas. Mas a empresa pode criar locais para essa convivência e eles vão ter que resolver conflitos de gerações juntos. E é essencial que as empresas estimulem a interação, onde apenas com o diálogo as pessoas vão apresentar suas críticas, convicções e também as sugestões que vão servir para o crescimento da empresa. Valorizar a competência de cada geração. Essas gerações apresentam diferentes funções no mercado de trabalho. Então, tem opiniões distintas, tem modo de agir muito diferente e uma visão diferente do mundo também. E as empresas devem desenvolver as diferenças, fazendo a organização de seus colaboradores pelo perfil, aumentando a troca de conhecimento das gerações. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o home office. O home office é o trabalho à distância, onde o colaborador pode trabalhar em sua casa como se estivesse na empresa. Ele teve uma extrema importância nesse momento de pandemia. Muitas empresas tiveram que suspender o trabalho presencial para o trabalho em casa, para evitar a transmissão do coronavírus. No começo, muitas empresas ficaram inseguras com isso, com medo de que não houvesse produtividade, que o desempenho não seria bom, mas com a tecnologia que a gente tem hoje, é possível ter um relatório super detalhado do que a pessoa fez naquele dia, se ela teve uma boa produtividade, se ela alcançou suas metas, o registro de entrada e de saída. Então, é como se você estivesse sendo supervisionada na empresa mesmo. Segundo uma pesquisa, 86% dos profissionais mantiveram ou aumentaram sua produtividade no trabalho em casa. Então, muitas pessoas se adaptaram ao home office e muitas pessoas tiveram dificuldade, mas isso não foi uma coisa que influenciou para não haver produtividade. Continuou tendo produtividade em casa. Algumas vantagens do home office são a comodidade que você tem, a flexibilidade que você pode ter entre seus horários, a economia e a qualidade de vida. As desvantagens são as distrações, como TV, crianças, a falta de material. Isso vai desde um local próprio para você trabalhar, como, sei lá, não ter uma caneta, uma planilha para você registrar, e a falta de contato, né, com os colegas pode desmotivar. Isso pode desmotivar a trabalhar também. O que é inteligência artificial? Antes mesmo de falar sobre inteligência artificial no RH, vamos falar um pouquinho sobre o que é inteligência artificial. A inteligência artificial é um ramo da computação voltado para soluções de problemas cognitivos, ou seja, ela atua no reconhecimento de padrões de comportamentos de aprendizado. O grande foco da inteligência artificial é construir máquinas capazes de pensar de forma semelhante a um cérebro humano, com mais, claro, com uma velocidade muito maior, algumas aplicações totalmente diferentes, mas com a mesma capacidade de um cérebro humano. Bom, mas e a inteligência artificial dentro do RH? O departamento de RH obtém grandes ganhos com a aplicação da inteligência artificial. Por exemplo, otimizar os processos e conseguir resultados precisos. Bom, vamos pensar em algumas coisas que são extremamente importantes depois da inteligência artificial dentro do RH. A inteligência artificial ajuda a desenvolver processos, aumentando a eficiência e diminuindo erros, problemas, por exemplo. Hoje, com sistemas, por exemplo, sistemas mais precisos, é muito difícil a gente errar, por exemplo, a folha de pagamento. E, por sua vez, antigamente, dentro do RH, há alguns anos atrás, era um pouquinho mais difícil, porque muitas vezes o número era digitado errado e causava um transtorno muito grande para a empresa. Hoje, com a inteligência artificial, esses problemas são diminuídos. Sendo assim, aplicar a tecnologia na verificação dos riscos pode fazer com que a empresa alcance rapidamente suas metas.
inteligência artificial no RH favorece em muitos sentidos. Favorece a organização, os funcionários e além de pavimentar o crescimento corporativo mais estável e preciso, porque hoje a estabilidade é algo que as empresas procuram muito e algo preciso no sentido certo, isso é uma coisa que a empresa também procura muito. Muitas organizações procuram isso porque é algo certo e as empresas hoje procuram o famoso certo da primeira vez. Não se trata só de uma previsão, mas sim de uma realidade. Cada dia mais a inteligência artificial costuma ser algo que está entrando dentro das empresas e entrando para ficar. A adaptação ela é necessária, porque hoje quem não se adapta à inteligência artificial acaba ficando para trás. Bom, por fim, e você? Está preparado para os novos tempos, para as novas oportunidades com a inteligência artificial? Podemos ver que o recurso humanos mudou e continuará mudando. A tecnologia foi essencial para essa evolução. Hoje já se pode trabalhar em casa, os gastos diminuíram, o papel foi trocado por plataformas que facilitam a organização de documentos. O RH proporciona crescimento na empresa, gera experiências incríveis e ele está acompanhando cada passo do mercado de trabalho. Ele é o emocional da empresa. Podemos ver que ele é mais que só contratar pessoas.